Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. E convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. A palavra de Deus já foi lida nesta noite, mas eu quero convidá-los a que leiamos mais 2 versículos antes de falar qualquer palavra introdutória. Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 21, versículo 36 e também Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Ambos os versículos com palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E ainda, no último livro da Bíblia, que tem 22 capítulos, um número bastante sugestivo, 22, mas nós vamos ler no capítulo 1, versículo 19. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Palavras do Senhor Jesus: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria estar aqui mais uma vez, participando desta grande semana escatológica que os irmãos realizam todos os anos. Durante a pandemia foi difícil, mas mesmo assim os irmãos realizaram a semana de maneira online, não é? Então é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar a nossa SEAD e também o CETAD PB, não é? O Centro Educacional da Assembleia de Deus, e também o Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus. Quero agradecer a Deus, sobretudo pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, e agradecer ao nosso estimado pastor, nosso patriarca, não é? Nosso modelo como obreiro do Senhor, nosso pastor José Carlos de Lima. Agradecer pelo carinho, pela maneira tão hospitaleira com que sempre me tem recebido aqui. E não dá para citar o nome de todos, senão a lista é grande, mas quero citar também o nome do nosso querido amigo, pastor e escritor da nossa casa publicadora, pastor Eduardo Leandro Alves, nosso mestre, né, doutor em teologia, escritor, um referencial para todos nós também, e meu amigo, não é? Em nome de quem, claro, eu estendo a minha saudação a todos. É uma alegria poder estar aqui para falar de um assunto que faz o meu coração se alegrar cada vez mais que eu estudo. Eu estudo, por graça de Deus, escatologia há mais de 30 anos, com muita alegria, com muito desejo de aprender. Ainda tem muita coisa a aprender, mas este livro que os irmãos têm em mãos, que eu quero dizer que os irmãos devem valorizar muito, além da Bíblia, claro, a Bíblia sobretudo, mas esse livro, eu abracei o que está nele há mais de 30 anos. Este livro é de 1984, e eu li pela primeira vez em 1987, e esse livro despertou a minha curiosidade. Falei, meu Deus, será que tudo isso que está aqui é verdade mesmo? E eu fiquei curioso. De lá para cá, li dezenas de livros, em português, em outros idiomas também. E meus irmãos, depois de todo esse tempo de leitura, de estudo, inclusive com base erudita,
e tendo contato inclusive com grandes eruditos. Semana passada o pastor Eduardo Leandro Alves mencionou, eu tive o privilégio de participar de um grande evento, que é a Conferência Internacional de Palavra Profética, em Águas de Lindóia, que reúne preletores de renome no campo da escatologia. Estavam lá, por exemplo, Meno Kalischer, um erudito israelense, cristão. Também estava Norbert Litt, um alemão, que é presidente da editora Chamada na Suíça, e também Jeff Kinley, que é um grande erudito norte-americano, vários livros publicados, e eu tive a oportunidade de ouvi-los, de conversar com eles, e sabe o que é interessante, irmãos? Que apesar de toda a erudição, de todo o conhecimento acadêmico que se desenvolveu nesses anos, eu percebo que eles estão expondo a mesma coisa que está nesse livro aqui. Deus nos deu um mestre que muitos não souberam valorizar, de fato, o mestre Antônio Gilberto, porque ele era um homem muito simples, que não se dava a conhecer como erudito. Ele era um erudito, um homem versado em vários idiomas, e também teologicamente um conhecimento invejável, um grande cabedal, mas que não se apresentava como tal, muito simples, muito humilde. Mas, meus irmãos, esta obra dele foi uma obra seminal, e a partir dela eu fui estudando, adquirindo livros, estudando, e graças a Deus eu fico feliz, porque os irmãos escolheram esta obra para servir de roteiro para as nossas palestras. Eu nem me dei ao trabalho, para ser sincero, eu fiz alguns apontamentos, mas eu confio tanto nessa sequência, nesse roteiro que está aqui, que eu vou até pedir para os irmãos, em alguns momentos não vou ficar lendo o livro, eu quero que os irmãos fiquem atentos aqui ao que vamos falar, aos textos bíblicos que vamos ler. O livro é importante os irmãos terem para ler em casa, estudar, ler todas as referências, porque se os irmãos juntarem aquilo que está aqui sendo falado com o que está escrito nesse livro e conferirem também as referências, eu tenho certeza que os irmãos vão obter assim um grande conhecimento, algo que vai ficar firmado. Eu acho engraçado alguns irmãos que dizem: olha, eu era pré-tribulacionista, mas depois que eu comecei a estudar, aí eu virei pós-tribulacionista. Pois é, comigo acontece diferente. Quanto mais eu estudo, mais pré-tribulacionista eu sou. Cada vez eu tenho mais convicção, porque, meus irmãos, a semeadura foi muito boa. Esse livro aqui, calou fundo no meu coração, porque o mestre Antônio Gilberto, além de tudo, era um homem piedoso, um homem temente a Deus, e escrevia com graça, com sabedoria, e graças a Deus, Bíblia pura. Então a Bíblia é a palavra do Senhor. Mas eu vou, irmãos, começar essa palestra nesse dia, nessa noite, que é uma noite em que vamos apresentar uma palestra introdutória. Eu vou começar pelo fim. O livro tem 11 capítulos, mas daqui a pouco nós vamos fazer menção do último capítulo, que é o capítulo 11, que nos apresenta um sumário com 31 pontos, que se você quiser aprender e apreender o nosso modelo escatológico, a escatologia assembleiana, que é para nós, claro, a escatologia bíblica, porque nós, como assembleianos, que se prezam, nós, claro, cremos que as nossas doutrinas derivam da Bíblia. Nós cremos que as nossas doutrinas derivam da Bíblia. Elas foram sistematizadas, algumas delas tardiamente, é verdade, isso principalmente no campo escatológico, mas sistematizar não significa inventar. A doutrina é bíblica. Sistematizar significa agrupar de maneira tal que a doutrina possa ser entendida. Isso é sistematizar, é apresentar a verdade bíblica de maneira compendiada, explicada, detalhada. Mas não quer dizer que a doutrina foi inventada a partir de tal ano. É o mesmo caso da Trindade.
A Trindade, ela sempre esteve na Bíblia, mas ela só foi se desenvolver melhor ali a partir do segundo século, no terceiro século, que a doutrina se cristalizou, digamos assim, como uma doutrina cristã, irrefutável, fundamental, tanto que os credos universais, que unem a cristandade como um todo, porque o que nos faz ser cristãos? É defender o que está nos credos, que é bíblico, é claro, mas são doutrinas universais, a Trindade, a dupla natureza do Senhor Jesus. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, a vinda de Jesus. Claro que há irmãos e irmãs que creem de maneira diferente com respeito à vinda de Jesus. Uns creem que ele vem antes do período tribulacional, outros creem que ele vem no meio, outros creem que ele vem depois do período tribulacional, mas todo cristão que se preza, crê que Jesus vai voltar. Agora, se alguém disser para você: não, meu irmão, isso aí é uma utopia, é um horizonte utópico, não é que Jesus vai voltar de fato, isso aí é só para o crente ficar animado, Jesus vai voltar, mas Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Por que Jesus vai voltar? Jesus, ele é Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, como assim voltar? E aí começa a relativizar a doutrina da Bíblia, aí já embarca numa canoa furada da heresia, porque nega um ponto fundamental que é comum a toda a cristandade, que é crer que Jesus voltará, porque a Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 9, versículo 28 é muito claro, que Jesus tendo aparecido, tendo vindo a primeira vez sem pecado, ele aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. E salvação aí, claro, é no sentido de glorificação, porque nós já somos salvos aqui e agora, mas quando o autor de Hebreus diz que Jesus aparecerá para os que o esperam para a salvação, é aqueles que o esperam para a salvação no seu sentido perfectivo, a salvação no sentido de glorificação, porque a nossa salvação abarca 3 tempos e 3 aspectos: tempo passado, tempo presente e tempo futuro. No passado, nós fomos justificados, nós já estamos em Cristo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, nós já fomos justificados, nós temos a certeza da vida eterna, porque nós já fomos salvos. Mas no presente, a salvação, ela é progressiva, ligada à santificação, é claro, porque a santificação também faz parte da nossa gloriosa salvação, e a salvação e a santificação, que é instantânea, no ato da salvação, nós já fomos considerados santos por Deus, fomos santificados, mas a cada dia nós nos santificamos mais ainda, porque a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda, quem é sujo, suje-se ainda, diz a Bíblia. Mas a igreja quer se purificar, a igreja quer ser cada vez mais santa, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o aspecto no presente, que é o aspecto progressivo, mas tem um aspecto que só vai se revelar quando Jesus vier buscar a sua igreja. E o nosso querido pastor, primeiro vice-presidente, leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, em que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E nesse momento do arrebatamento da igreja, vai acontecer a glorificação do nosso corpo. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vamos ser glorificados. É a salvação no seu aspecto
perfectivo, porque hoje o pecado habita em nosso corpo mortal. Nós em Cristo, nós vencemos o pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, mas ele ainda está lá. A natureza caída, a natureza carnal está dentro de nós, mas quando nós formos glorificados, o pecado não terá mais lugar, não haverá mais presença do pecado. Hoje nós somos livres do poder do pecado, mas quando Jesus voltar e nós formos glorificados, nós estaremos livres da presença do pecado. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas, meus irmãos, minhas queridas irmãs, nós lemos 2 textos bíblicos, e eu quero começar por eles, fazendo menção de alguns princípios para entender escatologia. Porque quando se fala em escatologia, muita gente fala: escatologia é muito difícil, e o livro de Apocalipse não dá para entender, é muito complicado. Mas a pessoa que diz isso é porque ela ainda não tomou o tempo com o assunto para estudar. Porque o próprio livro de Apocalipse, o que significa Apocalipse? Revelação, ou seja, é aquilo que Deus revelou para nós. Se é revelação, nós podemos entender, mas para entender, nós temos que estar atentos às chaves que o próprio Senhor Jesus nos apresenta. Eu não estou falando aqui desse assunto academicamente falando, não. Eu sei que academicamente você pode entrar aí em vários pormenores, é interessante, mas vamos partir do pressuposto de que a Bíblia tem todas as informações e os princípios necessários para nós entendermos a escatologia bíblica. Lembrando que escatologia é o estudo das últimas coisas, não é? Os irmãos sabem, eu estou aqui diante de um público heterogêneo, mas eu creio que a maioria aqui é versada em teologia, conhece minimamente, pelo menos aqueles que frequentam a escola dominical, sabem que escatologia é o estudo das últimas coisas. Vem do grego, eschatos, não é? Essa palavra significa último ou últimos, aquilo que vem no fim, últimas coisas, não é? Então escatologia, logia vem de logos, estudo, coleta, né, de informações. Então veja, logia, está no livro. No livro tem essa definição. Depois você vai ler o livro, você vai entender. Você que não leu ainda, porque muita gente aqui eu creio que já leu esta obra do mestre Antônio Gilberto, já que ela é de 1984. Eu já li várias vezes e não me canso de ler. De vez em quando eu leio de novo, porque eu gosto de ler. Quando eu leio livros são uma bênção, porque eles muitas vezes nos fazem lembrar de momentos da nossa vida, assim como a música, como hinos que a gente ouve, aqueles hinos antigos, a gente lembra de tempos áureos da nossa igreja, e assim também são os livros. Quando eu leio livros, por exemplo, quando eu leio Toca a Trombeta em Sião, de David Wilkerson, que foi também um dos primeiros livros que eu li, quando era novo convertido, um livro que não é assim um livro que é um primor, vamos dizer assim, do ponto de vista teológico, não é um livro que apresenta assim a teologia sistemática, mas é um livro em que você percebe que o autor, quando escreveu, estava em oração. Você percebe unção, você percebe graça de Deus sobre a vida dele, ao denunciar o que estava acontecendo, o pecado da sua própria nação, os Estados Unidos da América. E ali você percebe pontos muito importantes que nos despertam a cada vez mais servir a Deus com inteireza de coração. Mas antes de eu fazer menção desse livro do mestre Antônio Gilberto, nós lemos Lucas capítulo 21, versículo 36 e Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Mas irmão Ciro, eu não gosto de escatologia, escatologia é tão difícil,
Eu não consigo entender qual a importância, eu não vejo necessidade de estudar escatologia, eu não vejo necessidade de estudar sobre essas questões, milênio e grande tribulação e arrebatamento. Para que tudo isso? Bom, talvez o irmão não saiba, mas 1/3 da Bíblia é profecia. 1/3 da Bíblia diz respeito ao que ainda vai acontecer, ao futuro. Será que, se não tivesse importância, a Bíblia teria tanta informação profética assim? Imagina você ler um livro, e você está gostando daquele livro, mas você resolve deixar de lado 1/3 daquele livro. Essa parte aqui não me interessa. Não, quando você gosta de um livro, você quer ler o livro em sua totalidade. E a Bíblia, 1/3 da Bíblia é profecia. Outra informação importante: para cada uma referência sobre a primeira vinda de Jesus, você tem 8 referências sobre a segunda vinda de Jesus. Vai chegar agora o tempo do Natal, não é? Dezembro, e a igreja vai celebrar, a igreja vai fazer menção ao nascimento de Jesus, a sua primeira vinda. Que maravilha, e eu gosto disso. E quem me acompanha pelas mídias sociais sabe que eu sou um defensor do Natal. Eu gosto, porque é uma oportunidade para você celebrar, é uma oportunidade para você falar de Jesus. Mas, irmão, se para cada menção a primeira vinda de Jesus tem 8, significa que, se a gente valoriza a primeira vinda, nós temos que valorizar ainda mais a segunda vinda, porque se Jesus veio, Ele voltará. Jesus veio e Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E continuando ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for, ou quando for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que virá para nos buscar. Mas vamos lá, Lucas 21:36. Aqui nós temos, irmãos, 3 princípios importantes para você entender a escatologia bíblica. Qual é o primeiro princípio? Jesus disse, e nós lemos aqui, Lucas 21:36, vigiai. Vigiar aqui significa estar alerta, estar atento. Vigiai em todo tempo, orando. Aqui você tem o primeiro aspecto, ou a primeira chave, digamos, para você entender escatologia. Qual é a chave? Essa chave eu chamaria de iminência. A doutrina da iminência, você já ouviu falar? O que significa iminência? A iminência, irmãos, muita gente não entende, porque a iminência é uma doutrina escatológica. Ela está ligada ao primeiro evento escatológico. Não vá confundir evento escatológico com evento futuro. São duas coisas diferentes. Irmão Ciro, mas escatológico não quer dizer futuro? Quer, mas não no sentido teológico. Ou melhor, futuro necessariamente não quer dizer escatológico, ou seja, não é, nem sempre é no sentido teológico. Vou te dar um exemplo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e prometeu que voltaria. Mas quer dizer então que Jesus poderia voltar a qualquer momento depois que ele partiu? Depois que ele subiu, os discípulos então sabiam que Jesus ia voltar. Não, temos que estar pronto. Jesus já iria voltar no momento seguinte? Não. Por que não? Porque a iminência diz respeito ao primeiro evento escatológico. Mas para acontecer o primeiro evento escatológico, antes há eventos que são chamados de eventos intervalares, que têm que acontecer antes do arrebatamento. Por exemplo, o derramamento do poder do Espírito no dia de Pentecostes não podia acontecer depois do arrebatamento, tinha que acontecer antes.
Lembra quando os discípulos estavam preocupados com o futuro e perguntaram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? O que Jesus falou? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é claro, antes do arrebatamento da igreja, obrigatoriamente teria que acontecer o derramamento de poder do Espírito Santo, e também a igreja deveria propagar o Evangelho. Só que a partir daí, a partir desses eventos, o que significa dizer que o arrebatamento é iminente? Iminência tem a ver com preparação, iminência tem a ver com vigilância. O que significa iminência? Iminência significa que o crente deve estar preparado para a vinda do Senhor, para a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso que Jesus falou: vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse em que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa. Como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E como foram os dias de Noé? Comiam, disse Jesus, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou-se a porta, e veio o dilúvio e levou a todos. Veja, quando o dilúvio veio sobre a terra, as pessoas estavam levando uma vida normal, estavam tranquilas. O que isso significa? Significa que o arrebatamento não precisa de sinais para acontecer. Irmão Ciro, mas eu sempre ouvi falar que os sinais apontam para a vinda de Jesus. Nós acabamos de cantar que tudo nos mostra que Cristo já volta, os sinais estão se cumprindo. Como que o irmão vem me dizer agora que a iminência diz que não é necessário que haja sinais? Sim, porque a iminência está ligada à preparação. O crente tem que estar preparado a todo momento. Jesus pode voltar ainda hoje. Jesus pode chegar ainda antes que acabe esta reunião. O crente tem que estar pronto, o crente tem que estar preparado. Lembra da parábola das 10 virgens? Jesus disse: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que saindo ao encontro do esposo, levaram consigo as suas lâmpadas, e 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. 5 delas foram chamadas de loucas, porque ao saírem ao encontro do esposo, elas levaram sim as suas lâmpadas, mas elas não tinham azeite reservado à parte para qualquer eventualidade. Mas as outras 5, chamadas prudentes, além de ter as suas lâmpadas acesas, elas estavam com a vasilha com azeite reservado à parte para qualquer eventualidade. E diz a Bíblia que, tardando o noivo, todas adormeceram. Usando a linguagem da versão corrigida, todas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E diz a Bíblia que as que estavam preparadas estavam com as suas lâmpadas brilhando, porque tinham azeite suficiente para deixá-las assim. Aleluia. Elas foram ao encontro do noivo, e o noivo levou-as consigo para as bodas, e fechou-se a porta. Nesse ínterim, a Bíblia diz antes que as loucas tinham procurado as prudentes e disseram-lhes: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E diz a Bíblia que enquanto as loucas foram comprar o azeite, nesse ínterim o noivo chegou, levou consigo as que estavam preparadas, e logo em seguida chegam as loucas batendo a porta: Senhor, abre-nos. O noivo sequer se deu ao trabalho de abrir a porta. Lá de dentro mesmo ele disse: não vos conheço. E Jesus concluiu a parábola dizendo: vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Essa parábola fala de iminência. Essa parábola fala de vigilância. Há alguns estudiosos aí que gostam de fazer uma explicação judaica e tal, e tentam desviar do assunto, mas é só ler o contexto com atenção. Você vai ver que a partir de Mateus 24 e 36, Jesus já tinha fechado parênteses,
Jesus já tinha explicado para os discípulos, que também eram israelitas, sobre o que vai acontecer em Jerusalém, na fase final do período tribulacional, mais precisamente na grande tribulação. E ao fechar o parêntese, ele começa a falar de iminência e vigilância. Mateus 24 e 36, ele começa a dizer daquele de hora ninguém sabe, e nem os anjos, nem o Filho. Claro, ele falava como homem, claro que Jesus como Deus sabe, não é? Porque ele mesmo disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas. Mas o Todo-Poderoso, que somente ele tem poder sobre o seu próprio poder, ele se autolimitou ao se fazer homem. Os ateus e agnósticos muitas vezes gostam de fazer aquele gracejo e dizer: se Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele não pode fazer uma pedra que Ele não pode carregar. Ora, meu querido irmão, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Somente o Todo-Poderoso limita o seu próprio poder. E foi o que Jesus fez também ao se fazer homem. Ele nunca deixou de ser Deus, porque Deus nunca deixa de ser Deus. Deus é. Se Ele deixou de ser para tornar a ser, é porque nunca foi. Mas Deus não deixa de ser. Deus é. E porque Deus é, Ele não deixa de ser. Mas ao se fazer homem, a Bíblia diz que Ele, sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas veja o outro lado da moeda, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora mas que marastos. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira chave para você entender escatologia é você entender a iminência. Não é fácil, mas Jesus foi claro: vigiai pois em todo o tempo orando. Significa que o crente ele tem que viver sempre em contato, em conexão com Deus, preparado, aguardando. Jesus pode voltar a qualquer momento, não tem mais nenhum sinal para se cumprir não. Os sinais, mas e os sinais, irmão Ciro? Eles são sinais indicadores da segunda vinda, de maneira geral. Não vá confundir também a segunda vinda como um todo com o arrebatamento da igreja. Iminência tem a ver com arrebatamento. Arrebatamento é a segunda vinda, é o evento desencadeador da segunda vinda. O mestre Antônio Gilberto explica isso aí no livro. Ele até faz um gracejo, né? Ele tinha um grande senso de humor. Talvez lendo você não perceba tanto esse senso de humor, mas eu conversava muito com ele, e ele fazia assim, alguns gracejos, e um dos gracejos que ele fazia era esse, que está no livro aí. Ora, as pessoas questionam: como pode uma vinda durar 7 anos? Quer dizer, quando Jesus voltar agora, a vinda dele vai demorar 7 anos? Pois é, ninguém fala nada que a primeira vinda durou mais de 30, não é? A primeira vinda de Jesus não durou mais de 30? Por que a segunda não pode durar 7? Mas irmão Ciro, uma vinda vai durar 7 anos? A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos é o arrebatamento. Mas o arrebatamento não é a segunda vinda? É, mas precisa entender, é no sentido de que é um evento desencadeador. O que é um evento desencadeador? Significa, irmãos, que quando Deus der o start, não é? Quando Ele apertar o botão, na nossa linguagem, vai começar, o plano escatológico agora vai ter início, tem o ponto inicial. Qual que é o ponto inicial? É o rapto da igreja, é o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada da terra, quando? Antes do início do período tribulacional, antes do anticristo começar a governar o mundo. Irmão Ciro, o anticristo só vai entrar em ação quando a igreja for arrebatada? Não necessariamente, ele pode já estar no mundo, ele já pode estar aí agindo
mas ele só vai se revelar como tal, como preposto de Satanás, após o arrebatamento da igreja. Tem um grupo de irmãos que eu respeito, de outra tradição, os irmãos pós-tribulacionistas, que estão esperando o anticristo. Eles dizem, não, esse negócio de iminência não tem nada que vir, o anticristo vai vir primeiro. E eles interpretam de uma maneira diferente aquele texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque eles confundem a vinda do Senhor com o dia do Senhor. Não vá confundir a vinda do Senhor com o dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4 e 5, Paulo já tinha falado da vinda do Senhor e do dia do Senhor. Paulo já tinha falado do arrebatamento no capítulo 4, e depois no capítulo 5 ele fala do período tribulacional, e ele diz que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, e ele fala ali do dia do Senhor, o dia do Senhor que os profetas anunciaram, o dia de juízo, o dia em que Deus vai julgar o mundo, e vai julgar Israel também. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não, os crentes não são filhos das trevas. Paulo falou que nós somos os filhos da luz, e que o juízo está destinado àqueles que estão em trevas. Paulo já tinha dito que o Senhor Jesus vai se revelar, ele virá para nos livrar da ira futura. Então, quem lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, tem que ler à luz do que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5. Aí a pessoa vai entender os versículos 1 a 3, porque Paulo começa a falar, né, sobre a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Claro, ele está falando do arrebatamento. Ele diz, olha, não vos movais facilmente, porque ele estava retomando o que ele tinha ensinado. Por que ele estava retomando? Porque num período de 6 meses mais ou menos, que existe entre a primeira carta e a segunda carta, Paulo ali, ele recebeu informações de que os tessalonicenses estavam sendo visitados por enganadores. Paulo falou inclusive que os irmãos não deveriam ser enganados nem por palavra, nem por profecia, e porque havia ali pessoas que estavam escrevendo também, nem por carta. Havia pessoas que se passavam por Paulo. Imagina, no tempo de Paulo, o grego, a pessoa que escrevia em grego, não era tão fácil identificar pela forma de escrever, apenas pela forma, quem estava escrevendo. Por isso que Paulo até acrescentava alguns elementos, e nessa carta de Tessalonicenses em especial, ele diz assim, olha, eu vou assinar com meu próprio punho, para vocês saberem que sou eu mesmo, porque havia pessoas se passando por Paulo, havia pregadores enganadores, havia pessoas que se consideravam muito espirituais, que estavam entregando mensagens proféticas, dizendo que a igreja já estava ali passando pelo dia do Senhor. Dia do Senhor, não vá confundir o dia do Senhor com a vinda do Senhor, porque se fosse a mesma coisa, por que os tessalonicenses estariam ali preocupados? Ora, se é o que eles tantos esperavam, não. Na verdade, você entende pelo contexto que eles estavam achando que Jesus tinha vindo, eles tinham ficado para o juízo. E Paulo falou, não, esse juízo, esse dia do Senhor não virá antes que venha a grande apostasia e se manifeste o homem do pecado. Tanto que se você continuar lendo o texto, você vai ver que mais adiante Paulo fala daquele que está limitando, daquele que está restringindo a ação do mal, está impedindo que esse homem do pecado, que é o anticristo, se manifeste. Há um que o detém até que do meio seja tirado. Quem é esse um que o detém até que do meio seja tirado? Paulo não diz, mas pelo contexto, estudando, porque escatologia você tem que estudar, você não pode tomar um texto isoladamente, não. Existe um corpus, existe um conjunto de textos que você tem que estudar, e quando você estuda todos esses textos cuidadosamente, você vai perceber que este um que detém não pode ser outro a não ser o próprio Espírito Santo.
E o mestre Antônio Gilberto explica isso aí, nesse livro, depois nós vamos mencionar. Esse um que detém é o próprio Espírito Santo. Irmão Ciro, então o Espírito Santo ele vai sair da terra? Quando a igreja sair, ele vai sair também? Veja, irmão, o Espírito Santo, ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele não pode sair da terra de fato, mas ele pode sair do meio, como diz o texto. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Por que ele vai sair do meio? Porque vai acontecer o inverso do que aconteceu no dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo já estava no mundo. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em toda parte ao mesmo tempo, em todo lugar. Só que no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Jesus disse o que? Lá em João: Ele, o Consolador que virá, o Paráclito, Ele estará convosco, mas estará também em vós, por quê? Porque Ele veio para habitar, Ele veio para estar residente na igreja. Ele que já estava onipresente, no dia de Pentecostes, Ele veio para estar residente, habitando no meio da igreja, habitando em cada crente. Mas o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? O Espírito Santo que está residente, ele vai sair do meio, ele vai deixar de estar residente, ele vai continuar onipresente, ele vai continuar na terra, mas ele não vai estar mais residente. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada da terra. E quando aquele que resiste até que do meio seja tirado, ele tirar esse poder de restringir o mal, esse poder de reter o mal, ele vai tirar. Aí sim, o anticristo vai poder entrar em ação e vai agir com liberdade, porque o anticristo só vai ter liberdade quando a igreja for arrebatada. Aleluia, quando aquele que resiste for tirado, é o Espírito Santo, meu irmão. Mas depois nós vamos voltar a isso, porque nós estamos aí, pastor, o senhor puxa meu paletó aí, eu nem vi o horário, mas o senhor me avisa aí. Então, só para a gente então avançar aqui, eu estou falando livremente, os irmãos perceberam? Porque eu gosto de explicar essas questões, então vão surgindo pontos, e eu não gosto de deixar sem explicação, mas eu aconselho os irmãos para entenderem, seguirem o roteiro, que eu vou citar daqui a pouco, porque a chave, outra chave importante que eu vou citar depois, para você fixar escatologia, é você ter em mente o roteiro. Aliás, antes de dar esse roteiro de 31 pontos, que está no capítulo 11, eu vou mencionar para os irmãos fixarem um roteiro de talvez uns 10 pontos, 10 pontos gerais para os irmãos guardarem na mente e entenderem qual é a ordem dos acontecimentos. O primeiro acontecimento, claro, já enfatizei, é o arrebatamento. Por quê? É um evento desencadeador. Então, quando você ouve falar de iminência, a iminência não anula os sinais. Tudo nos mostra que Cristo já volta, de fato. Jesus disse que haveria terremotos, Jesus disse que haveria fomes, Jesus disse que haveria pestes, isto é, epidemias, pandemias, como nós enfrentamos uma agora há pouco tempo, não é? Outras poderão vir, que Deus nos guarde, mas estamos sujeitos a tudo isso. Terremotos, e fomes, e guerras, rumores de guerras, tudo isso está acontecendo desde o primeiro século, só que acontece cada vez de maneira mais intensa, mais acentuada. Por quê? Porque está chegando o tempo do fim. Ezequiel falou, o fim vem, o fim vem, o fim, e ali o fim é um fim escatológico. Claro que o profeta ele era usado primeiramente para falar para os destinatários originais, mas nós que estamos estudando Ezequiel agora na escola dominical, estamos vendo que tem um aspecto soteriológico muitas vezes, mas tem também um aspecto escatológico, ligado ao futuro, e que vai se cumprir ainda no futuro. Então o fim vem. Então esses sinais, eles apontam para o fim. Lembra que os apóstolos perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha como a pergunta é ampla.
a pergunta é tripartida, a pergunta é tríplice: quando serão essas coisas? Porque Jesus acabara de dizer que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada. E eles quiseram saber, eles eram israelitas, perdão. Eu fiz essa correção porque o termo israelense é mais recente, não é? Ele começa a ser usado a partir da criação do Estado de Israel, não é? O termo israelita é mais apropriado quando a gente se refere, claro, aos israelitas dos tempos bíblicos, não é? Então veja, aqueles discípulos que eram todos israelitas, a maioria deles, claro, à exceção de Judas, os 12 ali, 11 deles eram galileus. Tanto que aquele anjo, né, aqueles 2 anjos, quando disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Veja como a Bíblia, a palavra de Deus é minuciosa. Por que aqueles anjos disseram varões galileus? Porque Judas não estava mais no meio deles. Judas, pelo que tudo indica, era o único que era judeu de fato, porque os outros eram galileus. Pedro, Tiago, João eram galileus, e outros, não é? Então veja, aqueles discípulos que eram galileus e que eram sobretudo israelitas, eles queriam saber sobre o futuro de Israel, quando serão essas coisas. Agora note, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam entender, e Jesus então começa a apresentar os sinais, e ele fala de sinais de todo tipo, sinais indicadores do fim. Agora, o arrebatamento é um evento que não precisa de sinais, é por isso que ele é iminente, é por isso que o crente tem que estar preparado. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, voltando aqui para Lucas 21 e 36, quais são as chaves para você entender escatologia? Primeira chave, entender a iminência. Segundo, saber que o arrebatamento da igreja, ele tem como propósito livrar. O arrebatamento é um livramento. Se é um livramento, é evidente que a igreja não vai passar pelo período tribulacional. Irmão Ciro, mas eu ouvi aí um importante preletor dizendo, fazendo uma exposição de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, dizendo ali que o Senhor nos livra da tribulação, né? E só que o termo ali, no grego, ali a preposição ek, que é a mesma preposição que aparece, por exemplo, em exegese, né? Indica o movimento de dentro para fora. Então significa que a igreja, ela vai ser livrada dentro ali da tribulação e tal. Não, mas leia com atenção, porque ali diz que o Senhor, ali a promessa para a igreja de Filadélfia, não é? Como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei. Observe, da hora, não é da provação, é da hora, ou seja, você não vai participar nem do momento, vai ser tirado antes, da hora, guardado da hora, você não vai passar pelo momento, pelo período, vai ser livrado, guardado da hora, não é? Então, o arrebatamento é um livramento, e é o que Jesus ressalta aqui nesse texto, não é? Para que sejais havidos por dignos de evitar. Mas evitar como? Impedir? Não, evitar aqui é no sentido de escapar. Nesse caso até a versão atualizada de Almeida, ela é mais clara, porque diz ali de maneira muito objetiva, para que sejais havidos por dignos de escapar. Agora veja, a terceira chave, qual é? A certeza, escapar dessas coisas que talvez aconteçam, não, hão de acontecer, é certeza absoluta. As profecias quanto à primeira vinda se cumpriram literalmente, e as profecias sobre a segunda vinda também vão se cumprir literalmente. Não há por que você querer alegorizar
como muita gente está fazendo hoje. Não, meu irmão, não é bem assim e tal. Tem autores aí, lamentavelmente, que são até muito respeitados no Brasil. Posso até citar um deles, de renome, que o pastor Eduardo conhece muito bem, porque ele é versado aí, e é uma pessoa que conhece muito esses grandes eruditos, e ele sabe que no Brasil tem um erudito que é muito respeitado, está na moda, é um desses que estão na moda aí, está na boca do povo, que é aquele erudito do Novo Testamento. Tem muitas obras dele, não estou aqui jogando pedra, eu leio as obras dele também, mas eu estou aqui defendendo a nossa posição escatológica, Eu estou falando de N.T. Wright, N.T. Wright, também conhecido como Tom Wright, um camarada agradável, até quem quiser ouvir ele falando, tem no YouTube, quiser treinar o inglês, ali ele falando, inglês britânico, e ali ele toca violão, toca guitarra, um camarada agradável e um grande teólogo, mas ele diz claramente que não haverá nenhum arrebatamento. Em 2001, ele já tinha escrevido um artigo, interessante, antes de caírem as torres gêmeas, lá nos Estados Unidos, ele dizia que não vai ter nada, que não vai acontecer nada, que isso aí é uma invenção e tal, e ele escreveu um artigo denominado, lá no seu site, ele tem um site, e no site dele ele escreveu um artigo denominado Adeus Arrebatamento, como que dizendo, olha, isso aí ficou para trás, porque hoje em dia é moda também, o pessoal começa a estudar. Meu irmão, você ainda defende essa teologia aí, essa escatologia de duas fases, isso aí é do Antônio Gilberto, isso aí foi o Antônio Gilberto que inventou, isso aí foi o Antônio Gilberto que aprendeu com os americanos lá nos Estados Unidos, isso aí é ultrapassado. Já vi pastor assembleiano me falando isso. Outro dia, paz, meus irmãos, peguei avião com um pregador de renome, não me pergunte o nome dele, e o camarada falou, rapaz, eu estava ouvindo um pregador aí, e ele ainda defende aquela tese antiga, ultrapassada, de que Jesus vai voltar, e a igreja vai subir, e depois Jesus volta de novo. Eu falei, pois é, eu ainda creio nisso aí, eu creio nessa teoria antiga aí, olha que eu estudo, viu? Eu estou lendo, estou estudando, mas continuo com essa mesma posição. Não, mas tem que se atualizar. Não, eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Ou será que eu vou defender até a teoria do ioiô, não é? Porque tem gente hoje em dia, porque a Bíblia, irmão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas se nós quisermos acrescentar algo ao que a Bíblia não diz, a própria Bíblia se volta contra nós, e aí a gente começa a querer criar subterfúgios para tentar torcer a Bíblia. É o que aconteceu com esse grande erudito aí, porque ele diz que não existe céu, que na verdade o céu vai ser aqui na terra, que esse negócio é uma criação posterior, de que nós vamos para o céu. Veja, a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que a nossa cidade está no céu. Jesus falou que foi preparar lugar, onde? No céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde que é a casa do pai? Jesus se referia à casa do pai, que pai? O Pai Celestial. Lembra da oração, modelo, a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. Irmão Ciro, aí o pessoal vem com uma abordagem filosófica. Não, mas não é bem assim. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Como assim nós vamos subir? Não, ali no arrebatamento, ali quando Paulo fala, aquilo ali é uma metáfora. É uma metáfora para mostrar e tal, porque quando um grande rei, ele voltava de uma batalha, ali acontecia o encontro, as pessoas da cidade iam receber o noivo, ou melhor, o rei, e depois eles entravam junto com o rei na cidade, usando ali uma citação, claro, do que nós encontramos na literatura grega, mas o contexto é muito claro. Paulo deixa claro que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, as pessoas, para tentarem aí dar credibilidade ao que estão defendendo, são obrigadas, por exemplo, eu já vi eruditos aí de renome dizendo que a casa do Pai na verdade é o templo. Não, Jesus foi preparar o templo. Ele não estava falando do céu, mas quer dizer que o Pai, onde que o Pai habita?
Onde é a casa do Pai? A casa do Pai é o templo. Ora, não, mas se a igreja não vai ser arrebatada? Vai, mas nós vamos ao encontro do Senhor e logo descemos. Por isso que eu brinquei, muita gente brinca, fala que é a teoria do ioiô, né? Sobe e já desce, ou do elevador, né? Sobe e desce. Irmão, tem que haver um tempo para a igreja estar no céu, porque lá em Apocalipse, quando você estuda Apocalipse, você vê que João vê a igreja no céu. A igreja está no céu. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, você vê que a igreja está no céu. E quando o Senhor Jesus desce na terra, os seus exércitos o acompanham, e aqueles exércitos é uma referência à igreja. Mas como que o irmão sabe? Pela descrição. É só você olhar as vestes. É a mesma, é a igreja galardoada. Eles não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco, ali a coroa na cabeça e etc, nos 24 anciãos, porque não vá você pensar que aqueles 24 anciãos são anjos, não, aqueles 24 anciãos que João vê no céu, é uma representação da igreja. Só vai ter 24 pessoas no céu? Não, é uma representação. O que significa isso? Porque Jesus deu a João uma revelação do futuro. Só que essa revelação, ela acontece de maneira simbólica e pictórica, ou seja, são figuras. É como se fosse uma peça, vamos dizer assim, uma peça teatral. Por isso que muita gente não entende, mas espera aí, Jesus não estava no céu? Porque João está olhando, ninguém era digno, não havia ninguém digno nem no céu, nem na terra, e dali a pouco apareceu o Cordeiro. Onde estava Jesus? Jesus não estava no céu? Sim, Jesus estava, irmãos, mas ali era uma representação pictórica, como se fosse uma peça teatral do que vai acontecer no futuro. Porque ali, quando o Cordeiro ele desata os 7 selos, aquele livro é aberto, aquele livro contém a revelação do que vai acontecer no período tribulacional, após o arrebatamento da igreja. Por que após o arrebatamento da igreja? Porque a palavra igreja, ela aparece com frequência nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse. Você pode ver, toda hora igreja, mencionam-se as 7 igrejas da Ásia, e Jesus habita ali no meio dos 7 castiçais, que representam as igrejas, etc. Mas quando chega no capítulo 4, em que Deus começa a revelar para João as coisas que depois destas hão de acontecer, aí João ouve aquela voz que ele ouviu primeiramente, e a voz diz: sobe cá, e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer. E João começa a ver, Deus começa a revelar para ele, é uma revelação pictórica, como se fosse uma peça teatral, e Deus começa a revelar, e João vê ali os 24 anciãos. Veja as características daqueles 24 anciãos. Eles têm coroas na cabeça, eles estão vestidos com vestes brancas, eles estão assentados em tronos, eles estão cantando cânticos alusivos à obra redentora, à obra expiatória do Senhor Jesus. E mais, eles são chamados de presbíteros. O termo no grego é presbítero, presbiteroi, né, no plural. Veja, os anjos na Bíblia não são chamados de presbíteros. Em nenhum lugar você vai encontrar anjos sendo chamados de presbíteros. Presbítero é um termo que no Novo Testamento está ligado à igreja, à liderança, não é? E é um termo que aparece também no Antigo Testamento, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, você vai encontrar também. Mas no Novo Testamento, o termo presbítero sempre está ligado à igreja. Aqueles 24 anciãos, aqueles 24 presbíteros, estão com coroas, estão com vestes brancas, assentados em tronos. O que é isso? É a mesma descrição da igreja galardoada, porque Jesus havia dito para aqueles crentes da igreja de Tiatira, que eram ali uma reserva naquela igreja, né, em que o pastor, a igreja de Sardos, perdão, cujo pastor estava morto, não é? Tens nome de que vives e estás morto.
mas havia um grupo ali que estava servindo a Deus, estava agradando a Deus. E o que Jesus falou? Tem uns aí que não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Aleluia, promessa para a igreja vai receber vestes brancas. O que mais que foi dito? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa, a igreja vai ser galardoada, a igreja vai receber uma coroa. O que mais que foi dito? Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. A igreja vai julgar, a igreja vai governar juntamente com Jesus. Julgar no sentido de governar também, não é no sentido forense, é no sentido de governar, como os juízes. A gente tem um livro na Bíblia, o livro de Juízes, que eram homens que governavam, eram líderes. Então a igreja também, ela vai se assentar em tronos para governar juntamente com o Senhor. E como que você vê os 24 anciãos? Eles estão com vestes brancas, eles estão assentados em tronos, eles estão com coroas na cabeça. Não há dúvida, meu irmão, João está vendo a igreja no céu. É uma revelação que Deus deu a João, de que a igreja vai estar no céu antes da abertura do primeiro selo, porque a abertura do primeiro selo marca exatamente o início do período tribulacional. E quando o período tribulacional começar, a igreja já estará no céu, ali representada por aqueles 24 anciãos, que depois, esse número 24 também não é por acaso, aparece na cidade santa, que vai ter 12 fundamentos e 12 portas, e ali se menciona claramente as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? Porque a igreja é formada por todos os salvos de todas as épocas. Os santos do Antigo Testamento também vão formar parte da igreja. A igreja começou de fato, ela foi inaugurada, a era da igreja, claro, começou no dia de Pentecostes, mas muitos foram salvos antecipadamente, porque a obra de Jesus também tem efeito retroativo. A obra de Jesus atingiu aqueles que pecaram. Paulo falou dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, e Hebreus capítulo 11 fala também daqueles que morreram sem ter alcançado a promessa. Eles creram, mas eles não alcançaram a promessa. A Bíblia diz em João, Jesus falou que Abraão viu o seu dia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Moisés também, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele estava esperando, aleluia, ele pensava nos vitupérios de Cristo, diz a Bíblia. Então veja, esses heróis da fé, eles morreram tendo a mesma esperança, mas eles não viram Jesus. Veja que tem gente por aí que diz que tem crente, não é? O crente que tem promessa não morre. Pois é, Hebreus 11 está aí para contrariar isso, porque todos aqueles morreram sem alcançar a promessa. Mas irmão Ciro, então Deus falhou? Não, é porque eles vão alcançar a promessa. Quando? No dia do arrebatamento da igreja. Porque no dia que houver o arrebatamento da igreja, aqueles santos do Antigo Testamento, aleluia, que morreram na fé, crendo, aleluia, eles vão ver Jesus, eles vão ter um encontro com Jesus, eles vão ter os seus corpos glorificados, aleluia, e vão ver Jesus como Ele é, porque agora eles estão lá no estado intermediário, é verdade, eles já estão sendo consolados, mas o apóstolo João, ele disse: filhinhos, amados, agora somos filhos, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos assim, como nós o veremos como Ele é. Assim, quando Ele se manifestar, aleluia, nós vamos ver Jesus assim como Ele é. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, caminhando para o final aqui dessa primeira aula, esta aula introdutória, olha aí, chaves para você entender escatologia. Primeiro, a iminência. Jesus pode voltar a qualquer momento. Segunda, o propósito de Jesus é livrar os vigilantes. O arrebatamento é um livramento. Portanto,
a igreja, está claro, não vai participar do período tribulacional de 7 anos. O período tribulacional não é para a igreja. Isso está claro também lá em Daniel capítulo 9, naquela profecia, capítulo 9, versículos 24 a 27, porque aquelas 70 semanas, está faltando a 70ª, não é? Mas aquelas 70 semanas foram determinadas. O anjo disse para Daniel: sobre o teu povo e a cidade. Que cidade? A cidade de Daniel, a cidade de Jerusalém. O teu povo e a tua cidade. Ou seja, a grande tribulação, ou o período tribulacional de 7 anos, não é? Vem para Israel e para os gentios que vão participar. A igreja terá sido arrebatada antes. E a certeza, não é? Essas coisas que hão de acontecer. Agora, só citando também Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ali também tem uma informação muito importante, para você entender escatologia e entender a literatura apocalíptica, profética como um todo. Não vá confundir literatura apocalíptica, profética, bíblica, com literatura apocalíptica apócrifa ou pseudepígrafa, não é? Porque surgiu muita literatura apocalíptica no período intertestamentário. Também nos primeiros séculos da era cristã surgiu muita literatura apocalíptica, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Barnabé, etc. Veja, muita literatura pseudepígrafa, muita literatura apócrifa, e que muita gente às vezes quer interpretar a Bíblia à luz dessa literatura apocalíptica. Cuidado, alto lá, porque a literatura apocalíptica bíblica, ela também é profética no sentido de que vai se cumprir, o que Deus estabeleceu na sua palavra vai se cumprir, não sabemos quando exatamente, mas vai se cumprir. Então veja, uma chave para você entender a literatura apocalíptica como um todo, não só o livro de Apocalipse. Literatura apocalíptica, o que é? É boa parte do livro de Daniel, boa parte do livro de Ezequiel. Aliás, nós estamos aprendendo na escola dominical que o livro de Ezequiel inaugura a literatura apocalíptica, né? Inaugura esse gênero, o gênero apocalíptico. Então Ezequiel, boa parte, Zacarias, boa parte, Isaías, boa parte, né? Se bem que apocalíptico mesmo a rigor é Ezequiel, é Daniel. Isaías não é tanto considerado um livro apocalíptico, mas tem profecias, né, com respeito ao futuro. Mas, e também o próprio livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Mas também Mateus 24 e 25, o sermão profético de Jesus, ou o sermão escatológico, também conhecido como sermão do Monte das Oliveiras. Não vá confundir com o sermão do monte. O sermão do monte é um monte que é indefinido, né? Alguns se arriscam a dizer qual é, mas a rigor a Bíblia não diz qual é o monte, a elevação de onde Jesus falou. Agora, o sermão profético está identificado, é em Jerusalém. O sermão do monte, Mateus 5 a 7, é na Galileia, não sabemos qual é o monte. O sermão do Monte das Oliveiras é definido, é em Jerusalém, é um sermão profético, é um sermão escatológico. Esse sermão escatológico, que está em Mateus 24 e 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, e também uma parte no capítulo 17, porque o sermão naquela época não era um sermão com começo, meio e fim, um sermão expositivo, um sermão temático, não. Jesus ia andando e falando. Aí Jesus parava no lugar, falava um pouco, interagia, os discípulos perguntavam, aí acontecia um evento, ele tinha que correr, como por exemplo no caso do sermão, o último sermão de Jesus, que começa no cenáculo, lá em João capítulo 13, aí dali a pouco começa Judas, põe em execução o seu plano ali para Jesus ser preso, e Jesus disse, olha, vamos daqui e tal, mas o sermão continua, pode ver, Jesus sai do cenáculo, mas o sermão continua, e vai até o capítulo 16, e depois no capítulo 17, Jesus conclui com uma oração sumo sacerdotal.
Então era possível haver perguntas, e Jesus respondia, e ele desviava aparentemente do assunto. Isso acontece em Mateus 24. Por isso que muita gente se equivoca quando tenta dar ao sermão profético uma ordem sequencial exata. Não, a ordem aqui é sequencial, e por isso que a pessoa quer fazer de todo jeito com que o arrebatamento e a manifestação do Senhor Jesus em poder e grande glória aconteça ao mesmo tempo. Só que a pessoa não entende que Jesus está falando. Jesus explica para os discípulos, que eram israelitas, o que vai acontecer no período tribulacional, e Jesus fala da grande tribulação, e fala do que vai acontecer após a grande tribulação, que é a sua manifestação em poder e grande glória, que Zacarias fez menção. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isaías fez menção que haverá uma grande trombeta, que vai também reunir o povo de Israel dos quatro ventos. É uma expressão, não quer dizer que eles vêm dos ares. Quatro ventos fala aí dos quatro cantos da terra. Eles vêm de toda parte, eles vão ser reunidos. Os israelitas vão ser reunidos na sua terra, para que o Senhor Jesus volte. É no momento ali em que os exércitos do anticristo também vão estar cercando Israel, para a batalha do Armagedon, que é descrita lá em Apocalipse 16. E aí Jesus vem para socorrer o seu povo, Israel, que é um remanescente a essa altura. Apocalipse 12 mostra isso claramente, é um remanescente. Aí Jesus encerra no capítulo 24 de Mateus esse assunto. Ele conclui lá em Mateus 24, versículos 34, 35, ele conclui. E aí ele volta a falar sobre outros assuntos que dizem respeito ao arrebatamento. Jesus fala do arrebatamento no Sermão do Monte? Fala. No Sermão do Monte das Oliveiras, no sermão profético. Ele fala, mas de maneira indireta, não de maneira direta, de maneira indireta, porque de maneira direta ele fala em João 14, no dia seguinte. Veja que Jesus só vai falar de maneira objetiva sobre o arrebatamento lá em João 14, quando ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas antes disso, lá em Mateus 24, no sermão profético, ele fala de iminência, ele fala de vigilância. Ele diz: vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor, como foi nos dias de Noé. Daquele dia, hora ninguém sabe, um será levado, outro será deixado. Que alguém pense que ali é levado para o juízo, mas não, se você ler o contexto, você vai ver que ali é uma referência ao arrebatamento. Um será levado, outro será deixado. Dois estarão moendo no moinho, um será levado, outro será deixado. Dois estarão numa cama, um levado, outro deixado. Lucas também fala. Dois estarão no campo, um levado, outro deixado. Isso aí é uma ênfase para a iminência. Significa o quê? A mesma coisa que diz a parábola das 10 virgens, dos dois grupos. Um grupo vai estar preparado, vigilante, outro grupo vai estar completamente desapercebido. Não é o que nós vemos hoje? Há pessoas que estão completamente desapercebidas, há pessoas que estão desligadas, não estão atentas, estão dando ouvidos aí a enganadores, há pessoas que não creem mais na iminente volta do Senhor Jesus, e estão completamente desapercebidas, estão levando uma vida totalmente fora da presença de Deus, não estão se santificando. Mas o crente que é fiel, ele está preparado, ele está em oração, ele está fazendo a última oração da Bíblia: ora vem Senhor Jesus, aleluia. Ele sabe que Jesus poderá voltar a qualquer momento. Então, meus irmãos, eu não sei se as horas já me mandam parar, então eu não vou avançar. Eu só peço 5 minutos apenas. 5 minutos, pastor? Só para fazer menção aqui então, que eu falei do capítulo 31, abra aí por gentileza, ou melhor, capítulo 11 do livro que nós estamos tomando como base. Tudo isso que eu falei está baseado no livro, mas veja o capítulo 11,
É uma tarefa de casa para você. Você se interessou no assunto? Então leia esse capítulo ainda hoje. Você não vai levar nem 5 minutos para ler esse capítulo. Em 5 minutos você lê esse capítulo. Claro, se você quiser aprender mesmo, é melhor você dobrar o joelho, fazer uma oração, ler de joelhos e conferir todas as referências bíblicas. Aí talvez você vai gastar um pouco mais, 1 hora, 1h30, um dia, 2, mas você vai aprender. Mas olha esse roteiro aí, ó. É importante você ter esse roteiro na sua mente. 31 tópicos, veja aí, ó. Página 132. Qual é o primeiro evento que nós estamos esperando? Que é um evento desencadeador. Qual é? O arrebatamento, o rapto. A igreja será arrebatada. Então aí está, primeiro ponto. Guarde na sua mente. Logo em seguida, a igreja foi arrebatada. O que vai acontecer? Apocalipse 22, versículo 12. Jesus falou: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então vem aí, ó, julgamento da igreja no tribunal de Cristo para galardão, não é para condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceiro ponto, as bodas do Cordeiro. Onde que vai ser as bodas do Cordeiro, irmão? No céu. Apocalipse 19 mostra a igreja no céu, e João já tinha visto a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Desde o capítulo 4 de Apocalipse, João já vê a igreja no céu. A igreja estará no céu antes que comece o período tribulacional. Aleluia. Ponto 4, retirada daquele que restringe o pecado. Eu não falei disso, está tudo aqui. Eu falei livremente, mas olha aqui agora, colocando em ordem tudo que eu falei, para você guardar na mente. Quem é aquele que restringe o pecado? É o Espírito Santo, que não vai sair da terra, mas vai sair do meio, vai deixar de ser residente, mas vai continuar onipresente. Glória ao nome do Senhor. Ponto 5, surgimento do anticristo no cenário mundial. Quando ele surge? Antes ou depois do arrebatamento da igreja? Depois. Está claro. Ponto 6, é praticamente ao mesmo tempo, aí vão surgir no mesmo momento, mas para entender didaticamente, surgimento do falso profeta. 7, o pacto de 7 anos, nós vamos tentar explicar isso depois, do anticristo com Israel. 8, os juízos do céu sobre os 7 selos de Apocalipse 6, vamos explicar depois. 9, as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Tem muita gente se arriscando aí, não é? Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver depois. 144 mil judeus salvos em Israel. Quando? Durante o período tribulacional. 11, o anticristo continua a se fortalecer à frente do bloco de 10 nações. São aqueles 10 dedos do sonho que Nabucodonosor teve, não é? 10 dedos indicam uma confederação, porque os dedos estão unidos, não é? Pelo pé, não estão separados. Então é um conglomerado. São 10 nações que vão se notabilizar e vão ser a base ali para o surgimento do anticristo, o seu governo, que depois você sabe, ele vai ser uma ponta pequena também, que Daniel viu, que vai abater outras 3 e vai se fortalecer naquele bloco, não é? Ponto 12, o bloco das nações do norte, Gog, da terra de Magog, a igreja falsa mundial, a pregação do evangelho do reino. Gog e Magog invadem Israel, o anticristo romperá seu acordo com Israel. A igreja falsa mundial que predominou na terra sob a égide do anticristo por 3 anos e meio, será destruída. 18, talvez, aqui o mestre, ele não é dogmático, não é? Ele tem coisa que ele percebe que não tem como ser dogmático, porque há coisas que ainda vão se revelar. Então ele coloca uma dúvida, mas tudo indica que sim, vai acontecer isso. Talvez nesse tempo 144 mil serão martirizados, porque de fato eles serão martirizados, porque João vê eles no céu, no monte Sião, que ali representa o céu.
Então está subentendido que eles vão morrer e vão estar no céu. Então por isso que o mestre colocou talvez, porque ele não sabe o momento exato em que isso vai acontecer, o martírio deles. Mais juízo sobre a terra. Ponto 20, uma grande multidão de israelitas. E assim vai, irmão, são 31 pontos. Eu não vou ler tudo, porque as horas já me mandaram parar. Aleluia, amém? O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeado, para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros. Ó que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos. Sua glória fruiremos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Ora bassi caminhou tarabatácia, viva a batácia era nossa. Ora marra, machiroma. Aleluia! Quantos estão esperando Jesus? Aleluia! Aleluia! Infelizmente tem muita coisa sendo dita hoje e a gente precisa ter cuidado. Leve você jovem que está me ouvindo ou aqui dentro do templo hoje, leve a orientação de Paulo a Timóteo a sério. Permaneça no que você fosse instruído, nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, pela tua mãe Eunice e pela tua avó Lloyd. Permaneça no que você aprendeu na escola dominical, que você ouviu do seu pastor, do que você ouviu dos pioneiros. Não jogue toda uma tradição fora, porque você viu alguém falar 5 minutos no YouTube ou alguma coisa. Não jogue fora. Tem uma história, tem alguém que orou, tem uma geração, tem pessoas que se gastaram, que se doaram, para chegar alguém na rede social e dizer: isso está tudo errado. Quem mesmo que disse que está errado? Por que está errado? Não, porque fulano, calma, vamos devagar. Vamos ficar de pé. E eu peço permissão ao meu pastor, para a gente terminar cantando o hino 409 da Harpa Cristã. Vamos cantar nesse sentimento de adoração, quando angelical trombeta. Vamos cantar, e com esse hino a gente encerra. As perguntas você escreve hoje, me entrega amanhã no início, que eu já faço ao pastor, tá bom? Amanhã, 7 horas, estamos aqui. Então vamos cantar o hino quando angelical trombeta. Se o pastor não achar que estou abusando da boa vontade dele, ele já canta o hino com essa voz tão boa dele.
e ele já encerra orando pela gente e nos despedindo nesta noite. Amanhã, 7 da noite, estamos aqui, a gente começa com o momento de perguntas e o pastor Ciro segue a sua exposição amanhã. Quem não fez a inscrição ainda, está disponível. Amanhã os estandes da CPAD estarão montados com alguns outros livros sobre escatologia e os livros também do pastor Ciro, a série Pregadores está aí também para que você possa adquirir e a gente possa estar seguindo o nosso trabalho amanhã. Nosso pastor estará louvando conosco, caso assim ele queira, ele estará orando para o encerramento do trabalho nesta noite. 409 da harpa. Desculpa. 469. Desculpe. 469. Quando angelical o trombeta. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus a vai cumprir. O céu foi enrolado, o sol não é mais, o meu nome ouvirei Jesus chamar, passarão até lá, mas espero ouvir Jesus, oh que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar, oh que gozo minha alma nos altos céus quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, o meu nome
chama. Glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus. Por gentileza, digam todos assim: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glorioso Deus e Pai, te damos graças pelo trabalho realizado nesta noite, pela instrumentalidade usada para transmitir a nós a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que sejamos despertados cada dia para a Tua volta que se aproxima, preparados para o encontro nas nuvens. Deus eterno e santo, guarda o Teu povo, preserva a Tua igreja. Continue falando conosco por Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Ajuda-nos a atravessarmos as plagas deste deserto, olhando firmemente para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Dai-nos uma noite de paz e de tranquilidade e um bom sono reparador. Assim Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.